Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie vossos corações. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, a bênção do Espírito Santo e nossa progenitora e progenitor, que foram veículos carnais para a nossa encarnação. Agradecer a Deus por nossa progenitora ainda estar encarnada com saúde. Quero agradecer mais uma vez ao convite da casa, que nós que já fazemos essa oratória espírita aí há um tempo, bem antes da pandemia, estamos saudosos a voltar a ministrar as palestras presencial também. Quero agradecer a Amália e a todos, Emerson e outros envolvidos nesse trabalho. Bom, falar sobre o tema, o livro Amanhecer da Nova Era, de Divaldo Franco, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em tempos pandêmicos, é uma grande responsabilidade, pois o livro retrata totalmente, né, o processo que o planeta Terra vem passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O livro mostra espíritos de escola, de elevado nível espiritual, ajudando em processos obsessivos, ajudando em campos como a Cracolândia, para ajudar os espíritos enfermos, ajudando principalmente na desobsessão, né, nessa obra-prima de Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que acredito que já deve ter vendido mais de 120 mil cópias. Então, quem foi Manuel Filomeno de Miranda, primeiramente, para a gente entender, né? Manuel Filomeno de Miranda, ele foi um economista, né? Ele colou grau em 1910, né? Ele diplomou-se pela Escola Municipal da Bahia, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia. E ele exerceu a sua profissão com muita probidade, né? Ele sempre foi um exemplo no campo profissional e ele ajudava quem pudesse ser, né, com os seus serviços. O contato dele com a doutrina espírita veio 4 anos depois de ele colar grau, através do médium Saturnino Fávila. Na mesma época, ele conheceu o conceituado espírita baiano José Pititinga. José Pititinga, que participa desse livro como espírito, mostrando a interatividade dele no plano espiritual com o plano material e ajudando os espíritos, que encarnados e desencarnados, como outros espíritos também, né? Jesus Gonçalves, Dr. Bezerra de Menezes e outros. Então, o contato com a doutrina espírita veio 4 anos depois do bacharel. E ele começou a frequentar a UEB, que era União Espírita Baiana, e atualmente é a Federação Espírita do Estado da Bahia, que foi fundada em 1915, um ano depois de Manuel Filomeno de Miranda ter conhecido a doutrina espírita, né? Ele presidia reuniões mediúnicas e trabalhos no Grupo Fraternidade e, a partir de 1921, ele entregou a diretoria da UEB. Ele sucedeu José Pititinga na presidência da UEB, função que exerceu até desencarnar, né? Manuel, um espírito de escola elevado, né? Ele, em 1950, né, Divaldo Franco recebeu uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, com uma mensagem assinada pelo Manuel Filomeno, né? Mas somente em 70 que essa entidade se apresentou a Divaldo como um trabalhador atuante na área de desobsessão. Então, começou a parceria Divaldo Manuel Filomeno e Miranda mais ou menos na década de 70. Teve início, desse modo, uma parceria mediúnica que trouxe a público diversas obras enfocando o tema da obsessão. Alguns dos livros que foram publicados pela mediunidade de Divaldo Franco e do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da Federação Espírita Brasileira e pela editora Leal de Salvador. Algum deles, Os Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis de Obsessão, Loucura e Obsessão, Temas da Vida e da Morte,
trilhas da libertação, tormentos da obsessão, sexo e obsessão, entre dois mundos, reencontro com a vida, transtornos psiquiátricos e obsessivos, transição planetária, mediunidade, desafios e bênçãos, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Então, em Amanhecer de uma Nova Era, a penúltima obra, o autor enfoca a transição do planeta Terra, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, como eu tinha falado. Trata-se da continuação do livro Transição Planetária, que eu já tinha lido anteriormente, que eu ganhei de presente de uma amiga. E de Perturbações Espirituais, a última obra, de alguma forma, faz parte da série que inicia com Transição Planetária, o Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. É uma tríade, né? Como fala aí nos filmes. Então, ele aborda os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, e especialmente nas sociedades espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade. Então, meus irmãos, esse é o nosso, né, a nossa introdução, é o nosso prelúdio para a nossa palestra, e temos muitos temas a abordar. Vamos concatenar, obviamente, esse livro e passagens com o Pentateuco Espírita, né? Hippolyte Leon Denis Rivail, nosso Allan Kardec. Vamos estar concatenando com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, abordar a Deus, obviamente. Então, esse é a nossa introdução para a nossa palestra. Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Vou aqui, para não atrapalhar. Bom, então, esse aí é o livro, né? Amanhecer de uma Nova Era, como eu estava falando. E nós estamos fazendo a palestra sobre o capítulo específico do capítulo 11, que é as atividades prosseguem luminosas. Nós vamos abordar esse capítulo, nós vamos falar do que se trata esse capítulo, que é uma atividade de socorro a espíritos, né, que estavam obsediados em sofrimento. E, obviamente, nós vamos primeiramente fazer uma contextualização do livro. Vamos concatenar com o Pentateuco Espírita, conforme eu falei. Então, vamos aqui. Então, o livro, ele começa falando a promessa do amanhecer que se realiza a cada dia, afugenta as sombras da noite aos seus primeiros fulgores, enquanto a escuridão aparentemente impera, tem-se a impressão de que não há outra perspectiva senão a de sombras. Entretanto, percebe-se pontos de luz aqui e ali, renovando a expectativa do que virá. E assim que sem aviso algum, um clarão maior se delineia no horizonte e em poucos minutos a sombra se dilui porque o amanhecer se anuncia e nada pode detê-lo. Então, esse é o nosso momento na Terra em trânsito para um amanhecer de luz e paz, né? Tem aquele ditado que se fala sempre depois da tempestade há uma calmaria, não é isso? Então, a noite sombria da maldade, do desequilíbrio, da loucura, parece não ter fim, né? Como se o seu fosse o império das trevas, embora surjam os pontos de luz, de claridade que se expandem, atestando o inexorável instante do perene alvorecer, assinalando um novo tempo para a humanidade. Vale lembrar aqui que a idade das trevas, né, que durou 1000 anos, a Idade das Trevas, né? Na época que pessoas no estalar de dedos saíam fogos, eram chamados de bruxos, eram amarrados na praça pública, jogavam querosene, tocavam fogo, né? Então, o homem evoluiu um pouquinho de lá para cá. Mas vale lembrar que a Idade das Trevas, que durou 1000 anos, as universidades e o estudo começou a surgir ali dos meados para o final. Então, a própria Idade das Trevas, né? Vou parar aqui de compartilhar aqui só para falar melhor para vocês. A própria Idade das Trevas, ela teve sua luz, seu clarão, né? Seu amanhecer, como fala aqui nessa passagem, né? Então, sempre haverá pontos de luz e de claridade, né?
que se expande, atestando o inexorável instante do perene alvorecer. Quem é o alvorecer? O alvorecer é Deus, com sua bondade e infinita misericórdia. Então, em 2012, Filomeno de Miranda e o médio Divaldo Franco nos brinda com essa obra-prima do Amanhecer de uma Nova Era. Como eu falei, é uma trilogia, né? Transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Então, a transição planetária está em curso e obedece à lei do progresso, conforme está no Livro dos Espíritos. O ser humano, despertando do seu sono invernal dos milênios, aos poucos deixa a horizontalidade da vida, encetando a busca superior da verticalidade, ó, a subida, a ascensão do ser humano. E ele deixa de ser horizontalidade, estado parado, ele começa a crescer. Então, no Livro dos Espíritos, né, existem as 10 leis morais, né, que Kardec nos fala. Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec escolheu esse nome por 2 motivos. Primeiro, ele queria destituir sua imagem da nobre ação que ele foi como pedagogo no século XIX na França, e ele também já tinha tido encarnação com esse nome. Não é? Então, Kardec ele codificou a doutrina espírita em quase uma década. Ele começou com o Livro dos Espíritos, que durou um pouco mais de... ou primeira edição teve um pouco mais de 200 perguntas. Depois, chegou a vir a ter 1.019 perguntas. Na verdade, são 1.018 que tem no livro, mas tem uma repetida. Então, a primeira pergunta que Kardec fala aos espíritos, pergunta aos espíritos, é: quem é Deus? Deus é a inteligência suprema. É a inteligência absoluta, é o ser onipotente e onipresente. E ele é infinita bondade e misericórdia. O próprio Chico Xavier nos fala que se nossos fardos caíssem sobre nossos ombros de vez, ninguém estaria de pé. Então, Deus, aos poucos, ele vem largando as nossas vicissitudes, né? As nossas maldades que nós mesmos cometemos no passado. De outrora, de 1 minuto atrás ou de 1 milênio atrás. Então, nós estamos fadados, né, às leis morais. E as 10 leis morais está o quê? Submissa ao quê? A lei natural. A lei natural é o quê? A lei de Deus. É Deus. E a primeira lei qual é? É a lei de adoração. E, como eu vou citar aqui, né, existe a lei do progresso. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Estão vendo aí? Tudo bem, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, no Livro dos Espíritos, a Lei do Progresso, capítulo 8, 7, a Lei do Progresso. A Lei do Progresso, ela fala sobre o estado da natureza, a marcha do progresso, né? Povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é o livro Amanhecer da Nova Era. Como é que vai surgir uma nova era? Nós vamos, aos poucos, transformando o planeta. O planeta vai transformar moralmente e geograficamente também, né? Nesses 2 aspectos. Porque nós encarnamos para desenvolver o intelecto e a moral. Se nós não desenvolvermos os 2 pêndulos, vamos ficar o quê? Desalinhados. Já vou fazer aqui uma referência. Quem leu aqui Os Exilados de Capela? Os capelinos, eles evoluíram o intelecto, já estavam no mundo de regeneração, desenvolveram mais o intelecto e a moral ficou lá embaixo. Muitos vieram reencarnar aqui no planeta Terra, na época do Egito, matemáticos, geógrafos, artistas, né? Então, por que eu estou falando da lei do progresso? Porque o Amanhecer da Nova Era é a lei do progresso. Está totalmente relacionado. Nós não vamos evoluir se nós não progredirmos. O homem não veio para nascer e conviver sozinho. Ele veio para conviver em sociedade. Existe a lei de sociedade também. Então, vamos lá ver? Então, Kardec ele pergunta aos espíritos:
na questão 776. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural, que eu já falei aqui sobre a lei natural e as 10 leis morais? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A lei natural é a lei de Deus. Nós viemos para progredir e evoluir. Simples assim. Não é? Então, o estado de natureza é o estado primitivo, é diferente da lei natural. Então, a humanidade veio para progredir. Então, aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Né? A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, à medida que o homem entende as leis de Deus, ele melhor compreende a teoria e a prática. Não adianta só ter só a teoria. Eu, muitas vezes, na família, sou tão julgado assim, porque o Espiritismo não julga nada, né? O Espiritismo não condena nenhuma religião. O Espiritismo diz ele mesmo que ele não é a salvação. Ele diz que fora da caridade não há salvação, do amor, da fraternidade. O próprio Chico Xavier disse que se o Espiritismo falasse que fora do Espiritismo não há salvação, o Chico Xavier não teria ficado. Então, mas muitas vezes, e a gente não devemos julgar ninguém, para não sermos julgados. Mas muitas vezes eu sou julgado na família, porque eu sou espírita, mas não sou perfeito. Perfeição só Jesus. A própria pergunta no livro dos Espíritos pergunta: quem é o modelo e guia da humanidade? Jesus. Os Espíritos respondem. Então, por ser espírita, às vezes as pessoas pensam que tem que ser perfeito. Mas às vezes a gente erra. E às vezes nossa teoria não é igual à prática. Então ele fala aqui que a lei natural rege a humanidade inteira. Jesus ele não veio ensinar religiões, ele veio ensinar a lei do amor. Está lá quem está falando isso é os Espíritos Allan Kardec, sobre a lei do progresso. Então, o estado, deixa eu pôr aqui assim, o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Eu acabei de dizer que nós encarnamos para desenvolver os dois aspectos. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetualmente no estado de natureza, que é o que? O estado primitivo. Como não foi viver eternamente na infância. O ser humano fica o tempo todo na infância? Não fica. Então, o estado de natureza é a infância da humanidade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Não é? Provas, nós escolhemos do que queremos passar. Divaldo Franco que fala que, ao encarnarmos, nós assinamos nossa promissória. Nós vamos fazer, vai acontecer. Você vai, então você vai descer lá e vamos ver se você vai cumprir isso. E expiações são débitos de outrora, de 1 minuto atrás, de 10 minutos atrás, de 10 milênios atrás. E antes do mundo de provas e expiações, o que é que tínhamos? Um mundo primitivo. Dormíamos em caverna, saímos para caçar. Se alguém caísse, largava lá. Aos poucos, que o homem foi criando instintos. O homem sequer tinha instintos. E começou a criar um local para morar, a plantar. A partir dos instintos, ele começou a criar sensações. As sensações do viver, as sensações do coleguismo, né? Do aprendizado, da evolução, da educação. E depois das sensações, o homem começou a criar sentimentos. E depois dos sentimentos, ele começou a depurar os seus sentimentos e veio a conhecer o quê? O maior dos sentimentos qual é? O amor. É a lei do amor. Jesus veio nos ensinar a lei do amor e veio no momento certo. Só que passou 2000 anos e parece que a gente não aprendeu. Então, vamos sair desse estado de natureza da infância da humanidade, com a lei do progresso. Né? O momento decisivo já não há mais tempo, o momento é irreversível. Estamos de castigo, vivemos 3 lockdowns, porque a humanidade não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Você acha que Deus ia permitir esse vírus ir para a humanidade? Somos nós que nos punimos, que estamos merecendo isso, porque o homem não havia o alicerce ao aprendizado, ao amor, ao coleguismo, à evolução, ao desenvolvimento das faculdades humanas e principalmente do coração.
Bezerra de Menezes, que nos fala: não adianta o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então, um sopro renovador, forte, poderoso, se faz sentir. São as presenças dos espíritos de luz oxigenando as densas brumas que temam em permanecer, abrindo clareiras ensolaradas por todo o orbe terráqueo. Estamos aprendendo na margem, estamos de castigo. Por quê? Estamos aprendendo agora a amar à distância, que é mais difícil ainda, com o isolamento. E estão achando ruim a pandemia? O próprio livro fala, no início do livro, que foi soado um clarim no mundo espiritual, que era a permissão do vírus descer para a Terra. E vinha a pandemia. Manuel Filomeno relata isso no livro. Então, estão achando ruim lockdown, fila para entrar na farmácia? Quantos momentos nós ficamos aí só com empresas de serviço essencial abertas? Se não aprendermos dessa vez, um piteleco de Deus, de um pedregulho do espaço, um asteroide, pode vir para a Terra, cair no planeta, ou rachar no meio, ou levantar uma poeira cósmica, o que não explodir e queimar, vai levantar uma poeira cósmica, vai morrer todos os peixes, as frutas, os vegetais, estão reclamando que está ruim para entrar no supermercado para comprar, não vai ter alimentos. Se não aprendermos dessa vez, vai ser extinção da humanidade. Chico Xavier que falou através, Bezerra de Menezes que falou através da psicografia de Chico Xavier, que a regeneração ela vai vir ou a um século ou a um milênio, a depender do homem. Mas vale lembrar que a regeneração já começou há um tempo. A própria evolução do homem vem aos poucos. E a revolução industrial, que o homem saiu do campo. E a revolução tecnológica. Vamos comparar aqui a evolução intelectual do homem de 2000 anos atrás, quando Cristo apareceu, para hoje em dia, segundo o próprio Bezerra de Menezes diz que é o século de tecnologia de ponta, para a evolução moral. Não precisava estar igual, não, bastava estar 50%. Que a gente ia evoluindo mais. Então, o autor desse livro, Manuel Filomeno de Miranda, ele relata uma programação espiritual de alta significação, presidida pelo nobre Bezerra de Menezes, como eu já tinha falado, uma equipe de benfeitores espirituais, como Eurípides Barçanufo, José Pisitinga, já citei, Jesus Gonçalves, e outros atendimentos a intricados, graves processos obsessivos que vão sendo deslindados gradativamente. Nós vamos ver aqui no capítulo 11, que nós vamos estar relatando, o espírito ele vivia atrelado a uma obsessão, entrelaçada com o espírito dele. E a partir do momento que ele muda o seu pensamento e sua conduta moral, esse desenlace é acontecido. Então, tudo é sintonia, o pensamento é força criadora. A partir do momento que nós nos desvinculamos e enobrecemos, né, a emancipação da nossa alma, acelerando nossa reforma íntima, nós vamos estar atraindo outros tipos de energia, de sinergia, de espiritualidade ao nosso lado e nos desvinculamos do que não presta, dos nossos irmãos sofredores que estão errando. Então, é notável sobre todos os aspectos desse livro a importância dessa obra, que apresenta uma abordagem de elevado teor espiritual, como é a panágio dos espíritos de Skoll, propiciando reflexões profundas ao analisar o panorama mundial da atualidade, suas causas e consequências. Tudo são causas e consequências. E se é causas e consequências, nós vamos estar aqui o quê? Alinhando com o quê? Com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a lei da ação e reação, se tudo ela é causa e consequências. Nós vamos alinhar, vamos compartilhar aqui a tela para vocês. Então, olha lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ele fala sobre ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. As instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação. Vale ressaltar aqui que os verdadeiros laços familiares não são os de sangue, são os espirituais, que são duradouros e duram até ao plano espiritual, ao mundo da luz. Os laços de sangue interrompem aqui.
Ah, Daniel, você está dizendo o quê? Que quem está na família, na mesma família, não vai se ver nunca mais? Não, não é isso. Eu estou dizendo que necessariamente para estar na mesma família, esses laços não sejam duradouros para a erraticidade, para o plano astral. Entendeu? E muitos vêm na família para quê? Segundo Chico Xavier, ele nos fala aqui, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos no local certo, com a família certa, no morando certo. Para ali o quê? Lapidar as arestas. E por que o véu do esquecimento? Para esquecermos, se eu moro com um irmão meu ou minha mãe, que foi o inimigo do passado, como é que eu vou lapidar minhas arestas com eles, com esse sentimento de ódio dentro? Então, como o grande Chico Xavier fala que na encarnação ninguém erra de endereço. Então, lá no capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, que Kardec começou a codificar a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos e gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esse é o Pentateuco básico da doutrina espírita. São os 5 livros, mas tem um livro também, o que é o Espiritismo, que Kardec explica sobre o que é o Espiritismo. Mas, na verdade, a obra espírita são 22 obras, porque tem as obras póstumas e as revistas espíritas, que Kardec explica muita coisa. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Kardec nos fala: as leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Efêmera é passageira, fugaz. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regenerarem pela lei de caridade. A lei de justiça. Sobre as 10 leis morais que eu estava falando do Livro dos Espíritos, as 10 leis morais é finalizado com a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade, a lei mais importante. Começa com a lei de adoração, adorar a quem? A Deus. A última, a lei de justiça, amor e caridade. Por isso que o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. E não fora do Espiritismo não há salvação. Né? Então, os abusos de toda espécie cessarão quando o quê? O homem tirar de si o egoísmo e o orgulho. É a chaga da humanidade. E nós nos punimos. Estamos passando pela pandemia por causa de nós mesmos. E quem desencarnou e que prestava, Daniel? Eu não sei, eu estou conhecendo minha vida há pouco tempo, eu estou na doutrina espírita há 15 anos, imagina eu vou conhecer a vida das pessoas. Eu sei que Deus sabe de tudo. E o motivo pelo qual as pessoas desencarnaram, muitos já estavam com o plano reencarnatório de desencarnar nessa época, mesmo sem pandemia. E às vezes ali foi um ajuste. Outros sobreviverão, né? Eu assisti semana passada o filme Fátima, que é um dos 3 meninos, né? Que ela fala os 3 segredos lá em Portugal, dando uma resumida. E dos 3 meninos, os 3 falam para ela: eu quero ir para o céu, a gente quer ir para o céu. Aí ela fala para 2, para um menino e para uma menina: vocês vão já em breve para o céu. E você, Lúcia, vai ficar muito mais tempo ainda. Aí ela reclama, mas a missão dela era ficar na Terra, ela ficou muito mais tempo. Os 2 meninos, o menino e a menina, logo após a aparição de Fátima em Portugal, eles desencarnaram por causa de uma pandemia, de uma doença que assolou a Europa. Então, o homem tem que mudar o coração pela lei da caridade. Estamos aqui para isso. Então, já concatenando com o mesmo tema, né? Se é ação e reação, lá no livro Ação e Reação, páginas 19, 35 e 36, capítulo 19, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, ele fala sobre o seguinte. Perdão. Pode ocorrer ainda um automatismo reencarnatório em que espíritos evoluídos por afinidades espirituais são atraídos para reencarnações acidentais ou não programadas, espíritos mais ou menos evoluídos, seja por afinidade, compromisso ou tarefa. Podem também ser chamados a atender situações de urgência reencarnatórias. Então, existem muitas encarnações involuntárias, que mesmo sem o espírito querer, ele desce para encarnar, para evoluir. Né? Hoje em dia se fala muito dos autistas, né? Filhos autistas, pessoas autistas. Eu já vi Chico Xavier falar que, numa entrevista, óbvio, porque eu não conheci Chico Xavier, que o autismo é o espírito que veio encarnar e que ele não queria encarnar. E aí ele se mantém fechado. Fora outras deficiências e provas que ele tem que passar.
É isso que André Luiz está nos falando aqui no livro Ação e Reação. Que esse automatismo reencarnatório, os espíritos evoluídos, por afinidades espirituais, são atraídos com espíritos mais ou menos evoluídos. Então, o menos evoluído aprende com o espírito mais evoluído e vice-versa. Porque o mais evoluído vê o menos evoluído errar e fala, não, eu não quero fazer mais isso, isso aí eu não faço. E também tem a questão das encarnações de atender a situações de urgências reencarnatórias. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, ele atingiu a plenitude e ele foi chamado para encarnar em outros mundos mais evoluídos. Ele falou, não, eu não quero sair daqui até que esteja uma última alma sofredora nesse planeta. Você imagine nós ser Bezerra, hein? Que nós atendemos tantos a ele, ficamos enfermos, nossos parentes, amigos, até desconhecidos, pedimos tantos a ele. Imagine se Bezerra estivesse tão longe. E o próprio Jesus, gente. Jesus foi o ser mais elevado que passou no planeta. Ele é o governador do planeta celeste. Jesus tem um espírito tão iluminado e puro que foi a preparação de 1000 anos, em torno de 1000 anos, desde a época de Moisés, Jesus. Que é a primeira revelação? Moisés. A segunda revelação, Jesus. Teve essa revelação, o Paráclito Forte, né? É o Espiritismo. Mas não é o Espiritismo arcadéquico do século XIX, mas somos nós a terceira revelação que damos continuidade ao trabalho, ao estudo e à aplicação e à prática, principalmente. Então, Jesus, já vi Divaldo Franco também falar em entrevista, que o Espírito de Jesus veio se preparando durante 1000 anos para caber num corpo desse aqui dentro do planeta. Você quer um chamado mais desse de urgência? E o Filho de Deus foi chamado de urgência para salvar esse planeta. E outros espíritos vieram também mais elevados para reencarnar. Quantos espíritos, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele relata nesse livro, quantos espíritos de escola, como eu falei no início aqui, estão descendo para vir acelerar o planeta. Existem espíritos maldosos, evoluídos ainda no planeta? Existe. Mas, segundo Chico Xavier, desde a década de 70, não encarna espírito das trevas no planeta. Já foi cessado. E muitos que estão desencarnando, que não aceleraram o seu processo aqui, não vão poder voltar para esse planeta. Vão voltar para um planeta mais primitivo. O espírito ele não evolui, mas ele vai sofrer todas as suas ações. Estão agindo como animais. Então, André Luiz ainda nos fala que espíritos outros há que solicitam restrições ou constrições orgânicas, como meio de não ocorrerem falhas e deslizes do passado, ou de caráter ou de sintonia com viciações ou fraquezas espirituais. Então, essas solicitações, restrições de constrições orgânicas, como meio de não ocorrer, não pode ocorrer os deslizes e as falhas, porque estamos nos processos de evolução, a evolução da moral e do caráter. Até ontem, foi semana passada, eu fiz uma palestra sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. O livro que trata mais sobre a religião e a moral do Cristo é o Evangelho segundo o Espiritismo, no Pentateuco espírita. Né? Então, estamos aqui para evoluir a moral e o intelecto junto. Né? Já na Gênesis, capítulo 2, falando sobre Deus, a existência de Deus, concatenando com esse tema do que nós estamos abordando do amanhecer da nova era. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de Deus, tudo que existe, a base sobre o que reposa, o edifício da criação, é também um ponto que importa quando consideremos antes de tudo. Então, Deus, ele é antes de tudo, é a origem de tudo e é o que existe. Então, Kardec nos fala lá na Gênesis que, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência e a sabedoria, a harmonia que preside a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Como é que o Criador não pode ser referente à criatura? A criatura que é subserviente ao Criador. E sobre as obras da natureza, note-se a providência, a sabedoria, a harmonia que preside a essas obras. Tudo é Deus. E ainda na Gênesis, no capítulo 2, ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, isso é óbvio. A menos que se sustente que há efeitos sem causa. Não é o caso, já acabei de falar aqui.
nós pegamos esse link, Ação e Reação, devido ao livro de Manuel Filomeno de Miranda, do Amanhecer da Nova Era. Nós não vamos nos regenerar com as mesmas ações, só com novas ações. Por isso que eu trouxe o link com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênesis. Então, olha só. Desde que o homem não as produz, elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, o quê? As obras da natureza. Providência, a sabedoria, a harmonia, que preside essas obras é Deus. E Deus é infinita, é a inteligência suprema, é infinita sabedoria. E ele é misericordioso e bondade, viu? Senão nós estaríamos em pior situação. Mais ainda, ele é muita misericórdia. Então, agora pegando aqui já o foco, né? Partindo do meio da palestra aqui já para o final, pegando mais o foco do capítulo 11, atividades prosseguem luminosas, ele começa relatando assim, Manuel Filomeno de Miranda. Encontrávamos emocionados como não nos recordávamos de momento igual em nossa jornada evolutiva. Os acordes do amor cantavam ternura interior e podiam perceber o inaudito júbilo que todos viviam naquele momento. Em situação diversa estavam os acompanhantes do rabino que gritavam, solicitando sua libertação, ameaçando de permanecer em sítio demorado em volta da instituição. Anacleto teve mais facilidade para auto se superar, desde que se resolveu pela mudança de comportamento. Ele alterava-se as faixas de sintonia e campos de vibração mental, facultando a libertação do vingador que eu mantinha como ideias extravagantes no intercâmbio hipnótico demorado. Então, como eu falei aqui, o pensamento é força criadora e tudo é sintonia, tudo no universo é energia. Então, os espíritos eles estavam se autodemorando nesse capítulo a se superar, porque eles estavam em faixa de sintonia vibratória ruim, baixa. Eles não facultavam a libertação dos obsidiados, dos vingadores. Se tudo é ação e reação, são débitos. Nós trazemos nossos débitos, provas e expiações. Então, Anacleto ele mudou a sintonia vibracional dele e ele conseguiu se libertar do vingador que estava entrelaçado com o seu perispírito, né? E ele mudou as ideias extravagantes que eles tinham e mudou o intercâmbio dele hipnótico, que foi muito demorado. Então, no livro Amanhecer da Nova Era, é o momento da regeneração. Para o mundo regenerar, nós temos que nos regenerarmos. Temos que nos regenerar. E para nos regenerarmos, temos que mudar o pensamento, a sintonia vibratória e principalmente as ações, as execuções. Então, o cultivo de um sentimento destrutivo como o ódio em quase 5 séculos condensava-se de tal forma no íntimo desse espírito que palavra alguma conseguia diluir, tornava-se necessária a força incoercível do amor, sem limite para alterar a consolidação energética. Tudo é energia. Então, o espírito vinha trazendo há 5 séculos todo o ódio, o rancor, a mágoa, aquilo, ó, a penosidade. E como é que ele ia se desvincular dos algozes se ele se permanecia nessa sintonia? E aí ele foi lá e o cultivo desse sentimento destrutivo mudou. A lei do amor, ele destrui o ódio. E Jesus, ele veio para nos amar. Continuando ainda no capítulo 11, né? As atividades luminosas desse livro. As obsessões eles começaram a diluir as construções sobre esse enfermo. Quando esse se resolve pela mudança das paisagens mentais que agasalham, ó, os parasitas espirituais, eles vão pelas paisagens mentais. Então, dando-lhes a sustentação pelo tônus energético do que se constitui. Por essa razão, não libertamos desse último explorador, favorecendo com a liberdade de escolha psicoterapêutica derivada da própria vontade. Já outras pessoas, outros espíritos, eles preferiram a psicoterapêutica derivada da própria vontade, para se libertarem desse tônus energético. Então, vamos nos libertar, vamos deixar de ser parasitas e nos libertar dos parasitas espirituais, como com a mudança do pensamento. O pensamento é força criadora. Ainda no capítulo 11, né, Manuel Filomeno de Miranda cita através de Valdo Franco. Nosso mentor, que acompanhava o diálogo conosco, murmurou: a vitória do bem é sempre o resultado final de qualquer cometimento. Mais vidas sempre são resgatadas pelo amor. Prosseguimos em nosso trabalho de libertação de consciência,
iluminação de vidas. A noite avança lentamente. É lindo esse capítulo demais. Nesse capítulo, Jesus Gonçalves e Pititinga, que estão atendendo os espíritos com a coordenação de Dr. Bezerra de Menezes, eles falam relatos passados de outras vidas dele, como exemplo do que eles passaram e sofreram e de como eles evoluíram com a força do pensamento e a lei do amor. Jesus Gonçalves, mesmo que teve problema de hanseníase, né, ele cita nesse capítulo, para alguns espíritos sofredores, que ele, em da época do Império Romano, né, sobre o jugo de César e outros imperadores, ele saía destruindo cidades, tocando fogo em pessoas, né, acabando com tudo. Sobre a índole de atender o imperador, não por vontade própria, mas mesmo assim isso estava errado e trouxe débitos horrorosos para ele, né? No sentido espiritual. E ele teve a reencarnação com problemas da hanseníase, né? E outros, né? Os nazistas, muitos nazistas que foram presos depois que houve a queda do terceiro Reich de Hitler, que as forças de coalizão invadiram a Alemanha, muitos nazistas foram presos e muitos foram julgados e defendiam que eles estavam fazendo certo, atendendo o Führer, né? Que era o Adolf Hitler. Hitler que não era alemão, ele era austríaco, né? Hitler, ele foi na Primeira Guerra, ele foi para a linha de combate com a espingarda na mão, né? E a Alemanha perdeu, saiu derrotada, viveu tempos sem trabalho, sem dinheiro, com fome, e aí houve essa mudança. Então, muitos nazistas defendiam, não, eu estava fazendo certo, eu estava atendendo meu general. Então, esse é o caso que Jesus Gonçalves conta aos espíritos nessa Atividades Luminosas, no capítulo 11, mostrando a referência do que ele passou, de como ele evoluiu, né? Tem um centro espírita aqui chamado Jesus Gonçalves, aqui mesmo na Bahia, em Brotas, e eu já fiz algumas palestras lá. Então, nesse capítulo, e principalmente no livro em todo, sim, né, O Amanhecer da Nova Era, casos de processos obsessivos são relatados, sofridos e graves, decorrentes de infiltrações espirituais, perturbadoras no movimento espírita, retratam a necessidade de trazer Jesus de volta às nossas casas espíritas, de mantermos o contato com os ensinamentos do Mestre, de buscarmos a vivência do seu Evangelho, conforme ele nos conclama. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Acabou. Ou vamos através de Jesus, ou não vamos até o Pai. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. O segundo mandamento, amar ao próximo como a mim mesmo. Você não está amando o vizinho, o próprio irmão dentro de casa, imagine se está amando a Deus. Então vamos ser o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos deixou. E irmos ao Pai, com certeza, através dele. Porque Jesus, ele deixou pegadas. Jesus, ele não escreveu nada. Quem escreveu foram os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos canônicos. Tem os outros evangelhos apóstolos, não significa que Jesus não viveu aqui. Mas eles escreveram os evangelhos, mas Jesus, ele viveu, foi a prática, deixou pegadas. E vamos deixar nossas pegadas e as nossas práticas para fazermos a nossa regeneração e ajudar o planeta nessa nova era. E o amanhecer, o alvorecer, o resplandecer do planeta é dentro de nós, com a lei do amor, com o combate ao egoísmo e ao orgulho. Estamos aprendendo na marra, em plena pandemia. Então, nesse livro, um trabalho de impressionante atualidade é realizado numa Cracolândia, de uma grande cidade, mostrando as profundezas e tristes mazelas humanas. A obra apresenta algumas surpresas em relação à anterior, né, que eu já citei aqui, que eu li também, que é a Transição Planetária. A obra ensejando o desfecho positivo diante dos meandros das obsessões gravíssimas de longo curso, que não menciona, que o livro ele não quer mencionar aqui, a fim de permitir ao leitor a constatação por si mesmo. Nós não vamos estar citando aqui. Para vocês mesmos lerem, quem não lê, lê e desenvolver, né? Então, todo esse contexto aqui foi feito com estudo, com pesquisas, e principalmente com pesquisa de palestras de Divaldo Franco, de estudo de Divaldo Franco, e também palestras e conteúdos, né, disponibilizados por Sueli Caldas Schubert, né? Sueli, que desencarnou recentemente, em plena pandemia de Covid, ela que era
ela que estava sendo autora, escritora, né, da biografia de Divaldo Franco. Eu já li 2 livros dela, que ela escreveu sobre Divaldo Franco, e ela desencarnou recente, né? Eu quero dar esse ensejo aqui e essa passagem, que muito desse conteúdo aqui está buscado nas suas obras, nas suas palestras também, nos seus conteúdos de disponibilidade. Sueli Caldas Schubert, que já está lá no mundo da luz, né? Trabalhando por nós e vibrando por nós. Então, gente, pessoal, ao se delinear aqui para o final da nossa palestra, o amanhecer de uma nova era é imprescindível, porém, ressaltar a presença em algumas passagens do iluminado Espírito Francisco de Assis, cujas intervenções sublimes elevam o padrão vibratório do leitor, trazendo as emoções superiores e de suavíssimas repercussões, enriquecendo-nos o psiquismo diante de tanta magnitude espiritual. Incrível a magnitude espiritual, a elevação espiritual de Francisco de Assis. E do psiquismo, que é o pensamento, que é a força criadora. É que muitos dos espíritos estavam sofredores, eles desvincularam, mudando o pensamento e com seus atos e ações, reformulando sua moral. Então, Francisco de Assis, ele tem uma magnitude espiritual e é relatado nesse livro. Enriquece muito e bastante, com suas suaves repercussões, como pluma, com a leveza incrível. Então, qual é a conclusão que a gente tira dessa palestra, meus irmãos? E desse livro lindo, O Amanhecer da Nova Era? É que a lei natural é a lei de causa e efeito, o qual não foi descoberta, mas revelada para todos nós, de forma verossímil, através da doutrina espírita no século XIX. Essa lei é bem discutida no livro das Codificações Espíritas, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. E como eu citei aqui, a Gênesis também, falando sobre Deus. O conhecimento da lei de causa e efeito é bastante importante para que possamos compreender o amor de Deus. Jesus veio nos ensinar para conhecermos a lei do amor. E o conhecimento dessa lei de causa e efeito, a gente vai compreender o amor de Deus. Nada do que você faz não vai voltar. Se você planta abacaxi, não vai colher melão. Então, vamos fazer com que a lei de causa e efeito esteja dentro de nós, compreendendo a lei do amor de Deus. Nós vamos plantar o amor, vamos colher o amor, vamos nos regenerar, vamos fazer o alvorecer da nossa nova era, do novo ser humano, das novas ações, dos novos pensamentos, da nova conduta cristã dentro de nós. E dessa forma, possamos desenvolver, crescer, evoluir. E para finalizar, nós vamos finalizar com a passagem de João, capítulo 8, versículo 11. Ninguém, Senhor, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ele falou para a mulher adúltera, que estava sendo apedrejada, que ele tomou a frente e recebeu as pedras. Então, vá e não peques mais. Vá, Daniel, e não peques mais. Vocês todos que estão nos ouvindo. Vá e não peques mais. Com o alvorecer da nossa nova era, da conduta cristã, de iluminar o ser espírito, de iluminar o nosso ser, na nossa conduta, da evolução, da regeneração, junto com o planeta. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.